Mas é isso, né? Vamos agora falar sobre a maior notícia da semana no futebol brasileiro. A gente não tá tendo jogo. Mas isso não muda nada. Caiu. Perfeito. De ponta cabeça. De ponta cabeça, Como deveria caiu. estar. O técnico do Beldia, ele acabou pedindo... Entrou de cabeça. Depois você conserta aí. Tudo de ponta cabeça. Só Mas- o do meu dia de ponta cabeça. Vou voltar ele de ponta cabeça lá, nós aceita. O Zubeldia caiu, pediu demissão. Ele pediu as contas. Não treina mais o São Paulo. E ele teve que pedir as contas porque a diretoria incompetente, esse cara que tá passando ali agora, esse cara ali à esquerda do Zubeldia, esse incompetente, ele não teve capacidade de chegar depois do jogo contra o Vasco e demitir o incompetente que ele mesmo contratou. O cara tem que ir lá e pedir demissão porque a diretoria de futebol do São Paulo não tem competência. Na verdade, não é que eles não têm competência. Eles querem destruir o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que eles são bem competentes. Não, isso aqui é sério. Não é denúncia porque eu não tenho informação, mas é achismo. é feeling, né? Porque o senhor Júlio Casares fica aí pra cima e pra baixo, pra Europa, e vai pros Estados Unidos, não sei o quê, e fica falando daquele grego lá, o Marinakis, fica falando pra cima e pra baixo de SAF, do São Paulo, que não sei o quê. Ele quer destruir o São Paulo, ele quer rebaixar o São Paulo pra vender o São Paulo e ele continuar sendo o CEO da SAF de São Paulo. Pra algum otário colocar dinheiro na mão dele, pra ele continuar roubando o São Paulo. Não é informação. Mas pra ele continuar roubando o São Paulo, enriquecendo a esposa dele, inclusive, né? Que tem toda essa denúncia aí. Fala aí, velho. Fala aí. Então, mas antes, eu quero que você fale mais. Depois a gente vai falar do presidente de São Paulo, do Belmonte e tudo mais, porque eu também tenho opinião. Tô muito contigo nessa. Mas eu quero saber a opinião de geral, assim. O Zubeldia. Não vou falar o termo injustiçado, que eu sei que é muito forte, que não dá pra falar que ele foi injustiçado, porque ele é muito teimoso, cometeu erros. Mas era pra ter toda essa pressão em cima do Zubeldia, considerando o fato de que os melhores jogadores estão machucados, as peças que chegam não chegam, ou chegam podres, o departamento médico de São Paulo é horroroso, e tem toda essa pressão externa no São Paulo. De política, da torcida, do presidente, ser horroroso. Uhum. Então, tipo assim, você acha que o Zubeldia deveria ter sido demitido, que não foi, mas deveria ter sido demitido, ou dava pra manter ele? Não. Ele deveria ter sido demitido ano passado. Você olhava bem vindo esse jeito. Ele deveria ter sido demitido ano passado, depois de um jogo em Brasília, contra um time da Zona Leste. Mas que ganhou? Sim. Ele deveria ter sido demitido depois daquele jogo. Aquele jogo... O Corinthians tinha Quem ganhou 2 foi o a juiz. menos. O Corinthians tinha 2 a menos em campo. Sim. Se não tivesse 2 a menos, não tinha ganhado. Não interessa. Isso é fato. A gente não tá aqui pra discutir a arbitragem. A gente tá aqui pra discutir o merda dos Beldia. Perfeito. O São Paulo tava com 2 a mais em campo. Se é o contrário, se é um jogo de mando do Corinthians, o São Paulo com 2 a menos tinha sido 10 a 1. O Corinthians tinha jogado para humilhar o São Paulo. O São Paulo, Passivo, né? por culpa dele, com as substituições que ele fez, se retraiu em campo. Tava com medo de jogar o Corinthians com 2 a menos. Ele tinha que ter sido demitido ali. Ali acabou o trabalho dele. Porque, de verdade, eu acho que o trabalho dele acabou naquela sequência ali, quando o São Paulo foi eliminado nas quartas de final das 2 Copas. Sim. Ali acabou o trabalho dele. Beleza, não dava pra demitir ele ali naquele momento, o São Paulo vinha bem ali nas Copas, tudo. Passou muito perto de eliminar o Botafogo, foi campeão da Libertadores, isso é verdade. O São Paulo jogou muito bem. Campeão. O São Paulo jogou muito bem, principalmente o segundo tempo lá no Newton Santos e o jogo aqui no Morumbi. O primeiro tempo lá no Newton Santos é um milagre o São Paulo não ter tomado 4-0. É um milagre. Foi 2 bolas na trave, foi milagre do Rafael, foi o Almada perdendo gol na cara, foi um absurdo, Ter sido 4-5-0 ali no primeiro tempo foi um absurdo. Mas, o São Paulo jogou bem. O São Paulo tinha totais condições de se classificar ali naquele momento. Passou, beleza? Passou o momento ali, o São Paulo não se classificou, beleza? Seguiu o Campeonato Brasileiro, performance patética em todos os jogos. O São Paulo não conseguia performar, não desenvolvia futebol de forma alguma, não conseguia jogar bem contra ninguém. Era pra ter sido demitido quando o ano acabou. Começa o ano novo, começa o estadual com um técnico novo. Não adianta vir falar esse negócio de projeto, que tem que ter projeto, que tem que dar estabilidade pro técnico. Você tem que dar estabilidade pro técnico competente. Você tem que dar estabilidade pro técnico que tem um currículo, que tem uma carreira. Não pro técnico que o currículo dele é a LDU. O São Paulo não é a LDU. O São Paulo é o maior time do Brasil. Um dos
dos maiores times do Brasil. Vamos falar aqui, um dos maiores Tô times do contigo, Brasil. tô contigo. Não dá pra você ter um técnico igual o Zubeldia. Não dá. Não dá pra você dar continuidade pra um trabalho de um cara desse. E aí começa o ano. O São Paulo não performa no Paulista. O São Paulo tem 2 jogos vergonhosos em Brasília, de novo. Nossa. Contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube. O São Paulo Nossa. toma 3 gols do Velo Clube. O São Paulo toma 3 gols do Velo Clube. Não era pra o Zubeldia ter voltado pra São Paulo. Não era. Era pra ele ter voltado pra Argentina. Ele é a comissão técnica dele. Não pise em São Paulo de novo. Não é um absurdo. O único jogo que o São Paulo jogou bem no Campeonato Paulista foi contra o Corinthians. O único jogo. Eu não sei o que acontece. Cara, assim, eu ia brincar e tudo mais, falar que o Zubeldia foi registrado, mas eu assistindo o jogo do São Paulo, eu tenho muita essa impressão. Que o Zubeldia era salvo por muito desempenho individual. Sim. O São Paulo não perdeu muito jogo no Campeonato Brasileiro porque o Rafael tava bem. Inclusive, o São Paulo perde pro Vasco porque o Rafael tem uma noite muito horrorosa. mal, muito mal. Exatamente. Então, E não dá pra culpar só ele. o desempenho individual estava salvando o trabalho do Zubeldia. Faz muito tempo. Aquele jogo que o São Paulo ganha do Corinthians no Paulista é jogo do Lucas e do Oscar. Eles resolvem a defesa do O Corinthians. único jogo dos caras até agora é a camisa do São Paulo, inclusive. Exatamente. Então, tipo assim, é aquele negócio que a gente fala. Tem todo um problema na diretoria do São Paulo, tem todo uma péssima gestão, não tem planejamento, mas o cara não se ajuda. O São Paulo, já falei aqui algumas vezes, já falei pra todo mundo, o São Paulo tem uma das maiores joias do futebol brasileiro no banco, que é o Rian Francisco. E o cara não joga. O cara não joga. E aí eu não sei qual que é a desculpa, se é empresário, se o cara tá machucado, se o cara não tem condição física, não importa. Eu sei que o cara não joga. E quando entra em campo, Faz gol. ele é o melhor centroavante de São Paulo. Quando entra em campo, faz gol. Ele entrou contra o Vasco, fez gol. Fez o gol. Então, tipo assim, pra mim, eu, vendo de fora, eu já demitiria ele por não deixar o moleque jogar. Porque pra mim, no meu time, o Rian Francisco é titular, até ele falar assim, ó, não, que ele vai jogar. Sentir que eu vou embora. Aí beleza. Ainda mais Aí com o joga. Caleri machucado. Exatamente. Aí você vai priorizar o jogador de basquete André Silva. Ô, velho. Não, mas sabe o que eu acho? Tem uma comparação, eu acho assim, essa gestão do Casares, ela é muito parecida com a segunda gestão do André Sanches do Corinthians e a gestão do Willian. É muito parecida. Isso é horrível pro São Paulo, tá? Tá Porque comparando. essas são as piores gestões de futebol brasileiro que eu já vi. Uma das piores gestões de time grande, assim. Porque, assim, é um péssimo planejamento gigantesco que esses caras têm. Gigantesco. É um desrespeito com o torcedor. O Zubeldia não era nem pra ser contratado pelo São Paulo. O Zubeldia não tem currículo. Exatamente. Porque eu lembro que contrataram... Você pode até me confirmar isso. Quando foram atrás do Zubeldia, fizeram entrevista. Aí você vai fazer entrevista pro Zubeldia. Zubeldia. Irmão, Que ele treinou quem? você é chamado pra fazer entrevista na Globo? Agora? Não vou. Eu também não sou, não tenho currículo pra estar lá. Os caras vão me chamar por quê? Então, tipo assim, não tem por que ter chamado o Zubeldia. O Zubeldia foi campeão da Sul-Americana e ele sabe como. O time dele era horroroso. Inclusive. E eliminou o São Paulo, que também o São Paulo, porque ele não jogava nada. Nos pênaltis, eu acho. Foi nos pênaltis, é. Então, tipo Foi que assim... o Rames perdeu o pênalti. Exatamente. Então, não tem sentido. Ficou com o cara mais um ano. Aí, não ia demitir o cara. O que ia acontecer era o seguinte, ia voltar, ia perder o próximo jogo da volta e ia demitir ele. E aí, o que me irrita é o seguinte, ainda não fechou, o São Paulo tá quase fechando com o Crespo. Isso. Por quê? Porque, assim, o Crespo não foi demitido? Foi. O Crespo não fez um trabalho maravilhoso no São Paulo? Não. Foi campeão, tudo bem assim, beleza, pode me falar que o time do Crespo era horroroso. Ele fez milagre. Era um elenco Era patético. um elenco patético, ele foi campeão paulista ainda, contigo tirar o São Paulo da O segunda. volante titular do cara era o Luan. Exatamente, era um time muito ruim. Mas o Crespo também não tinha currículo, o Crespo também não é um revolucionário do futebol, o Crespo não tem o tamanho do São Paulo. Por que ir atrás do Crespo de novo? Porque, tipo assim, vamos esperar o Crespo, beleza, o tempo saiu bem, vamos esperar ele daqui a um tempo melhorar. Tem o quê? 4 anos? O Crespo não ficou em 2 times. Foi parar, foi demitido, foi não sei o que, foi demitido. O que o Crespo tem que vai fazer São Paulo no futebol? O que os caras querem com o São Paulo? É isso que me irrita. Que me irritava na gestão do Andrés, me irritava na gestão do Willian, me irritava nessa gestão de agora do Augusto Melo. Eu quero trazer um treinador pra quê? O que meu time vai me oferecer? Eu quero ser campeão? Eu quero ser campeão de alguma coisa esse ano? Eu quero ser campeão da Copa do Brasil? Eu quero ganhar Libertadores? Então eu vou trazer um técnico que vai me fazer ser campeão. O Crespo não vai fazer o São Paulo ser campeão. Você crava isso aí? Não, pode até ser, pode até fazer, mas não tem currículo, não tem capacidade, não tem nome. O Crespo jogador tem nome, o Crespo jogador não tem Então, nome. é que eu acho que isso influencia um pouco, sabia? Por que o São Paulo não foi atrás de Jorge Jesus? Eu também entendo.
Isso eu não entendo. Porque assim, Não fechou ainda com o Grêmio. não me venha com a desculpa que o São Paulo lá não tem dinheiro. Porque a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não para de contratar. Mas não para de contratar o quê? Não, mas contrata. Esses jogadores ruins que contrata custam caro lá no final. O São Paulo tem, dos 20 times da Série A esse ano, tem 2 times que gastaram R$0 em transferência esse ano. É o Corinthians e São Paulo, né? Não. O Juventude e o São Paulo. O Corinthians São Paulo não gastou nada. O São Paulo não gastou um centavo em contratação, em pagar transferência pra alguém. Não, mas eu sei, mas Não eu digo... pagou nada. Mas contratou jogador sem clube, sem nada. Sim. Contratou, mas isso é um custo, isso é um salário. Mas quem? O São Paulo... O Jorge Jesus tá sem emprego. Não, beleza. Mas é que o Jorge Jesus deve ser muito caro. Não, mas, ué, você não quer ser campeão? Você não quer fazer um negócio? Você não tá, São Paulo não tá nem aí pra finança. Não adianta me falar que São Paulo tá aí pra finança. São Paulo não tá. O cara falou, não tá nem aí pra finança. São Paulo. Então você vai gastar, vai demitir o Crespo daqui a um ano e meio. O São Paulo teve 200 milhões de déficit esse ano já. Não, Sem gastar um centavo. mas é o caminho que o Corinthians tá nesse caminho há muito tempo e não vai parar. Já foi e vai seguir continuando nesse caminho. E o São Paulo tá seguindo o mesmo caminho. Tá seguindo a mesma Eu coisa. tô com dívida, ó, gente. Eu tô Só com falta ganhar no dívida. estádio. Qual que é o caminho? Qual que é o caminho do São Paulo agora? Quero reduzir a dívida. Então eu vou reduzir a dívida. Ó, gente, ó. Chega na torcida e precisa ser transparente, ó. Não dá. Tá muito caro. Estamos sem dinheiro. Final do ano a gente vai vender todo mundo, vai vender os jogadores mais importantes. Vamos refazer do zero. E aí, se a torcida quiser culpar o barulho e não pressionar, não, beleza. Mas ele tá sendo claro. Mas não faz isso nem outro. Vai contratar outro treinador que a gente não tem certeza que vai dar certo, porque já não deu. O Crespo não deu certo. Foi campeão, mas não deu certo. Vai trazer um cara de novo. São Paulo deve pro Crespo. Vai aumentar a dívida pro Crespo. Porque vai mandar embora daqui a um ano e meio. Né, a dívida com ele no contrato, né? Pelo que estão falando aí. Pela É. informação do... E aí daqui a um ano e meio, quando eu for mandar embora, vai aumentar. Porque não vai pagar de novo a multa dele. Porque esse é o roteiro dessa diretoria, dessas gestões horríveis. É o mesmo roteiro. É igual o do Corinthians. Vai demitir o Dorival daqui a um ano, vai ter que pagar uma multa pra pro cara. Porque é o mesmo roteiro. Os caras não seguem. Parece que tem... É exatamente o que você falou. Parece que é de propósito. Quer afundar o clube.